está no Salmo 100. É um devocional muito conhecido, que fala sobre celebrar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que não nos fez, mas que não nós que nos fez, povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvores e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Amém? Então, a sua verdade e a sua misericórdia estende de geração em geração. Glória a Deus. Amém? Agora é um momento muito especial, que é um momento de nossa dedicação de vida. Você que veio preparado com o seu dízimo, com as suas ofertas alçadas, com o seu real missionário, né? Aquilo que Deus propôs no seu coração, que Deus tem te abençoado, que você possa estar segurando neste momento em sua mão, para que a gente possa estar orando e agradecendo a Deus. Amém? Queria pedir para o irmão Júnior estar orando pelos dízimos e pelas ofertas alçadas neste momento. Amém. Você que veio preparado, pode estar vindo aqui à frente. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti, eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês viram que começou a pintura da nossa igreja. Amém? Glória a Deus, né? Como é bom, né? A gente vê a nossa igreja sendo a cada dia mais renovada, né? E louvado seja Deus pela vida do Cleito, que tem vindo, estava juntamente com sua equipe, né? E que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Mas vocês viram como é bonito o nosso templo, né? Está pintadinho, tudo arrumadinho, né? Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, amém? Mas nós temos muitos avisos hoje. Primeiro todas as terças nós estamos tendo o nosso louvorzão, né? Ali na praça. Semana passada, né, tem sido uma bênção. Semana passada nós tínhamos muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas jovens, mais grandinhas, né? E foi uma bênção, né? Então, tem sido uma bênção. E eu convido todos, irmãos, aqui não é só jovem, não é só criança, é todos que puderem estar lá participando, louvando, né, abençoando aquele lugar, para que vidas ali sejam abençoadas. Não é só nós, mas nós temos que orar para as vidas que se sentarem naqueles bancos, sejam abençoadas, sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. E isso tem acontecido. Nós estamos lá louvando, as pessoas vão se chegando, vão se agregando a nós, né? E isso tem sido bênção, porque a gente está abençoando vidas, né? Nós estamos lá com esse propósito, é só de abençoar. Amém? Então, você que ainda não foi, vamos lá toda terça, às 7 horas. Às 9 horas termina, irmãos, é um momento tão gostoso, que a gente conversa, a gente louva, a gente ora, né? Cada um tem o seu pedido de louvor, está pedindo o seu louvor, já escreve em casa qual louvor que você quer.
tem sido uma bênção, amém? Então, participe. Toda quarta-feira também nós temos o nosso Mulher Única, né? Estamos quase encerrando, reta final, né? E também tem sido uma bênção, né? Você, mulher, né? Continue firme, participando, né? Chega ao final, vai ter a nossa formatura, a formatura de vocês, que eu também vou estar lá, né? Espero, né? Então, assim, Deus tem sido generoso conosco, com a nossa comunidade, com a nossa igreja, né? Também, na quinta, nós temos o nosso PGM, né? Você que ainda não faz parte, e você que já faz parte, né, do PGM da irmã Júlia, do meu PGM da Arlene, né? Esteja todas as quintas, está sendo na Casa das Líderes, então, esteja fazendo parte, né, desse PGM. E ao sábado nós temos o que mesmo? Esqueci. Os nossos homens ao máximo. Glória a Deus. Esses homens têm abençoado, né, a nossa igreja, a nossa comunidade, né, têm, assim, nos surpreendido, né. Somos gratos a Deus pela vida do pastor Eliomar, que tem se dedicado e vindo, né, de Campo Grande, quase todos os sábados, né, abençoando a vida desses homens e as nossas também, né. E no sábado agora a gente vai ter o quê? Jovec, né? Isso, Júnior? Jovec, quer dizer Jovens do Conselho de Pastores. Então, a nossa igreja está sendo privilegiada de receber esses jovens, esses jovens de todas as igrejas, né? E nós, como membros da igreja, né, não só os membros, nós visitantes, temos que estar aqui, né, prestigiando esse evento, ajudando. Em que eu posso servir, né? Você tem que vir aqui e se dispor, em que eu posso servir, em que eu posso ajudar, no que eu posso contribuir, né? Então, vamos estar todos enganjados para que a gente possa estar abençoando o reino de Deus. Isso é um marco histórico na nossa igreja, a gente nunca teve isso, né? Então, vamos estar participando, vamos estar vindo, vamos estar colaborando, ajudando, né? Chamando mais um para que está aqui conosco, para estar abençoando vidas, amém? Então, não esqueça, sábado, às 15h30, começa o nosso Jovec, aqui na nossa igreja, amém? E o pastor Leomar vai estar aqui com a equipe dele, né? É o genro dele, né, Júnior, que vai estar ministrando para os jovens, isso? Vai dar uma palavra para os jovens, né? Nós somos jovens, então nós vamos estar aqui abençoando esses jovens, né? E vai ter uma equipe, acho que a gente vai fazer alguma coisa, tenho certeza, que nós vamos preparar um lanche. Então, preciso de mulheres, né, de homens disponíveis para a gente estar abençoando. Como nós vamos estar recebendo, somos nós que temos que estar à frente abençoando as pessoas. Então, trocando água, porque é muita gente, né? Colocando água, vendo copo, banheiro. Então, assim, nós precisamos da colaboração de todos para que esteja envolvido, né, na nossa igreja. Amém? E no domingo pela manhã, nós teremos o nosso culto aqui com o pastor Eliomar, certo? Vai estar aqui ministrando para nós. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando durante essa semana. Eu não sei se o Júnior vai fazer alguma reunião conosco a respeito disso depois. E aí, o que ele for nos passando, ou o que os pastores foram nos passando, cada uma das líderes passa no seu PGM para que todos estejam envolvidos. Amém? E quinta-feira temos o nosso PGM. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite. Amém? Gostaria de chamar aqui na frente a nossa irmã Fádua, que vai estar levando a mensagem desta manhã aos nossos corações. Gostaria que vocês estendessem as suas mãos de onde vocês estão, para a gente estar abençoando a vida desta serva do Senhor. Amém? Amado Deus, soberano Pai, continuando na tua presença, eis aqui a serva do Senhor. Usa a sua vida, usa a sua boca para falar, Senhor, através da tua palavra, Pai. Que o doce Espírito Santo do Senhor possa ministrar no coração dela. Tira, Senhor, toda a aflição, toda a angústia do seu coração. Que ela possa falar, Senhor, do seu Espírito, Pai, através da tua palavra. Usa a tua serva, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom dia.
Graça e paz, amém? Estamos aqui, né? Como sempre diz a Julie, não é fácil estar aqui. Semana passada, quando o Vinícius estava ministrando aqui, eu estava sentada ali e o Senhor falou assim ao meu coração: filha, você ainda não deu seu testemunho aqui. E eu falei: amém, eis-me aqui. E aí, ao longo dessa semana, na quarta-feira, teve um dia, eu estava lá no hospital, e aí eu fui ao banheiro, e aí naquele momento eu fiz um minuto de oração. E falei: Senhor, se o Senhor realmente quer que eu compartilhe com a igreja meu testemunho, usa a irmã Julie para me chamar para ministrar essa semana. E aí foi tão engraçado, né, que o Senhor respondeu tão rápido, que em meia hora tinha um áudio da Julie no meu celular, falando assim: Fádua, essa semana eu vou para Campo Grande, acho que eu não vou estar no domingo, mas ela está, hein? Amém. E eu gostaria que você preparasse uma palavra para levar nesse próximo domingo. E eu respondi para ela assim: amém, Júlia, a palavra está pronta. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui para vocês o que o Senhor colocou no meu coração, amém? Vamos orar? Paizinho amado, Pai querido, Pai, o Senhor, Pai, é onipresente, onipotente, o Senhor é o alfa, é o ômega, estava em Gênesis, no Apocalipse, sabe de todas as coisas. Portanto, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, o Senhor sabe o propósito pelo qual o Senhor colocou essa palavra no meu coração, que o Senhor possa falar com a sua igreja, que possamos, Senhor, ser solo fértil, que a semente, Senhor, que será lançada possa multiplicar a 30, a 100. Em nome de Jesus, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, e que o Senhor venha falar conosco, que seja o Senhor ministrando aqui, em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês, né? Tem que resumir, porque se deixar a história é muito grande, né? Mas eu pensei assim, bom, muitos irmãos aqui não me conhecem, né? Ou me conheceram desde que eu vim aqui, muitos aqui já conheciam a vida do Ricardo. Quando eu cheguei em Bodoquena, quem era a Fádua, né? E quem é a Fádua? Eu sou a Fádua do Ricardo. A nossa história começou em 2002, quando a gente se conheceu, e também foi o ano que eu conheci Jesus. 2002 foi um marco na minha vida, né? Antes de 2002 e pós 2002. Não só porque eu conheci meu esposo, mas principalmente porque eu conheci Jesus. Quando nós conhecemos, o Ricardo morava aqui em Bodoquena, e nós nos conhecemos lá em Minas. E começamos a namorar à distância. Ele passava um período trabalhando lá, na Camargo Correia, mas a casa dele, a residência dele era aqui. E nós continuamos namorando, 2003, 2004, e eu sempre falava com ele assim: eu não vou morar naquele lugar lá, não. Se você quiser, se nós formos casar, comece a pensar em você vir para Minas. E assim aconteceu. Nós casamos em 2005 e foi o ano que o Ricardo deixou aqui Bodoquena e foi embora. Durante todos esses anos que nós moramos em Minas, o Ricardo sempre sonhou em voltar. E eu falo que eu sempre era o empecilho. E ele sempre sonhou em estar aqui, ele sempre sonhou em empreender lá no sítio, em montar um passeio. Esse sempre foi o sonho dele. E, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa que havia crescido, vamos dizer assim, profissionalmente. Em 2002 também, eu comecei a trabalhar numa empresa. Rapidamente eu me tornei gerente, tinha ótimos resultados. E em 4 anos eu me tornei diretora executiva dessa empresa, sempre com muito resultado. E
cresci profissionalmente, tinha uma vida que não era fácil, porque eu viajava muito, eu trabalhava 12 horas, sábado, domingo, feriados, e achava que aquilo era, né, ser uma vida próspera, né? Também, como eu cresci muito profissionalmente, eu ganhava muito bem. Eu ganhava 5 dígitos. E tudo isso eram pontos que cada vez tornava talvez mais longe o sonho do meu esposo em vir para Bodoquena. Até que em 2016, quando eu fiz o Mulher Única, eu fui muito tocada, porque tem um capítulo, né, que fala auxiliadora ou obstáculo, né? E o Senhor foi falando muito ao meu coração, e foi um ano que eu fui muito confrontada. E naquele ano mesmo, em 2016, teve um culto em dezembro, que eu nem lembro o que foi a palavra, mas eu lembro que o Senhor falou ao meu coração que, na verdade, tudo aquilo que eu vivia e aquela empresa que eu trabalhava, ela era para mim um ídolo. E aquilo também foi muito confrontante para mim. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós conhecemos a Jesus ou somos cristãos, né, a gente vê a idolatria na vida do outro em muitas coisas, né? Mas muitas vezes não é fácil a gente ver os nossos próprios ídolos. E aquele dia foi um dia que teve um momento que o pastor falou, quem gostaria de entregar. E eu naquele dia entreguei como se fosse um Isaac, um filho, assim, com muita dor. Eu entreguei aquela carreira, né, vamos dizer assim. E aí veio 2017, veio 2018, e aí em janeiro de 2018, o Ricardo falou assim, vamos passar férias lá em Bodoquena? Diz ele que ele já estava plantando, né? Deus já devia ter dado a estratégia para ele, né? E nós viemos passar férias aqui. Nós nunca havíamos trazido a Lara e o André para Bodoquena. Passamos 3 dias em Bonito, passamos alguns dias aqui. E nos últimos dias de férias aqui, nós ficamos alguns dias lá no Canaã. E nos últimos dias de férias aqui na cidade, eu tive uma experiência com Deus. Foi a primeira vez na minha vida que... E foi só um pouquinho antes, nós ficamos 3 ou 4 dias, acho que lá no Davino. E para mim ali já foi uma experiência, porque 3 dias sem internet, sem celular, sem nenhum tipo de conexão com o mundo, era algo que eu nunca tinha vivido em toda a minha vida. Uma pessoa extremamente acelerada, uma pessoa conectada 24 horas, né? E eu lembro que eu levei minha Bíblia, foram 4 dias que eu busquei muito ao Senhor ali naquele lugar. E quando eu voltei, nós ficamos uns dias aqui na cidade, eu tive essa experiência que eu ouvi pela primeira vez a voz do Senhor audivelmente. Porque Deus sabe como trabalhar conosco, né? Talvez se eu não tivesse tido essa experiência, eu não estaria aqui hoje. Mas o Senhor falou comigo assim, filha, este vai ser o seu último ano. E falou o nome da empresa. E você vai vir morar aqui. No primeiro momento, né, você fala, hã? Não, não é Deus falando comigo. E aí, durante o ano de 2018, eu falo que Deus falou, gritou, berrou, desenhou, confirmou, né? Até que eu rendi o meu coração e falei, eu já entreguei. É isso que o Senhor quer das nossas vidas? Então, eis-me aqui. E eu comecei a falar com meu esposo que eu estava pronta para largar tudo e vir. Mas, no fundo, ele não acreditava muito. Mas eu falava, eu estou pronta, vamos. Até que um dia, eu peguei o telefone e falei, vamos ligar então. Nós ligamos para uma pessoa daqui, que eu havia conhecido em janeiro, para saber sobre escola para as crianças. E tive uma longa conversa com uma coordenadora de uma escola aqui. E eu acho que naquele dia foi o dia que caiu a ficha dele. Ele falou assim, eu acho que ela realmente está pronta para ir. Só que durante todo esse período, eu orava e eu falava com Deus assim, tá, Deus, mas nós vamos como?
Nós vamos pedir conta do nosso trabalho. E nós vamos como? E aí, mais ou menos, essa ligação foi em agosto, setembro, foi quando realmente meu esposo falou assim, então nós vamos mesmo? Então, eu vou para lá. Vou olhar o que tem, se tem alguma oportunidade, algum trabalho, alguma casa, eu vou. E ele veio. Ele veio do dia 29 de outubro ao dia 9 de novembro de 2018. E durante esses 10 dias ele ficou aqui hospedado na casa de um amigo, procurando alguma coisa, procurou casa, nada deu certo. E durante esses 10 dias que ele esteve aqui, esse amigo que ele estava hospedado era um amigo que trabalhava na Camargo Correia e foi desligado. Foi aquele período que todos os gerentes foram desligados. E ele voltou para casa muito triste, muito desesperançoso. E ali foi quando eu intensifiquei as minhas orações, a partir do dia 9 de novembro. E eu falava assim, tá bom, Deus, o Senhor falou, eu creio, o Senhor já falou, o Senhor já confirmou que nós vamos, mas nós vamos como? E eu tive a segunda experiência de ouvir Deus falar comigo assim, vá. E eu falava assim, tá, Deus, eu já entendi, eu vou, mas eu vou como? E o Senhor só respondia, vá. Deus, tá bom, eu já entendi, eu vou pedir conta, nós vamos sair daqui, nós vamos pegar, e nós vamos embora, nós vamos. Mas nós vamos como? E o Senhor, durante 15 dias, só falou comigo, vá. E aí, no dia 2 de dezembro de 2018, eu fui num culto e foi o primeiro domingo do mês de dezembro, e eu falei com Deus assim, Senhor, é o último mês já do ano, e o Senhor falou que seria esse o último ano aqui. Desenha para mim, eu preciso que o Senhor clareie as coisas. E o Senhor falou claramente comigo naquele culto, e essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. O que foi a palavra que o Senhor me deu naquele 2 de dezembro de 2018. Então, abra suas Bíblias em Mateus 17. Mateus 17, no versículo 24. Mateus 17, versículo 24. Amém? E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, Pedro disse, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? O que está acontecendo aí, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro então lhe respondeu, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, ou uma moeda, toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos fala em muitas passagens sobre provisão. Muitas vezes sobre provisão natural e provisão sobrenatural. E o que nós vamos aprender hoje, nessa manhã, é sobre provisão sobrenatural. E para isso, irmãos, tem que ter fé, certo?
para que essa provisão, né, alcance as nossas vidas, é preciso manifestar essa fé na minha e na sua vida, amém? Então, nós vamos entender esse texto aqui. Jesus, ele era um cidadão judeu e vivia no Império Romano, né? Ele não tinha a obrigação de pagar o imposto, quando fala aqui, né? Logo estão livres os filhos, né? Ele era de Israel, então ele estava livre de pagar esse imposto. Então, embora ele não tenha essa responsabilidade, o que ele falou com Pedro? Vamos pagar, para não escandalizar, perfeito? Mas o foco aqui do nosso estudo não é o pagamento de tributos, né? E sim a forma sobrenatural como esse dinheiro chegou para ser pago. E eu quero falar com vocês assim, muitas vezes nós estamos ali em petições com Deus, orando, buscando, falando, Senhor, me abençoa nisso, abençoa minha família, né? De repente buscando e orando pela salvação de alguém da sua família. E nós temos duas formas de receber esse pedido, de formas naturais e sobrenaturais. Por exemplo, você de repente às vezes está orando por uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. E você vai lá, fala de Jesus, convida aquela pessoa de repente para ir num PGM, e a pessoa de repente ela é tocada ali, e ela fala, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. É uma forma natural de você evangelizar uma pessoa. Mas de repente você está orando para uma pessoa que já conheceu Jesus, de repente foi ferida, de repente até mesmo na própria igreja. E essa pessoa de repente falou assim, eu nunca mais quero saber de Jesus. E aí de repente, nesse momento, vai precisar ter uma provisão do Senhor de uma forma sobrenatural. O natural é você trabalha como autônomo, como CLT de repente, você de repente é um empresário, e você ali no final do mês, você recebe o que lhe compete. Isso também é uma provisão natural. Mas outra coisa seria Jesus virar para você e falar assim, filho, é o seguinte, você está precisando de uma provisão? Pega sua vara, vai lá no Rio Miranda, joga lá a vara, o anzol. E aí você vai pensar assim, bom, Deus então está de repente me mandando pescar, né? Pensa Pedro. Pedro era um pescador. Bom, de repente eu vou ter que pescar e vou vender esse peixe para vir essa provisão, né? E aí Jesus vira para você e fala assim, não, você vai abrir a boca do peixe e vai ter uma moeda. Isso é muito sobrenatural, não é verdade? Porque, gente, peixe come o quê? Come alga, come outro peixe. Peixe não come moeda. E imagina que de repente, aquele peixe específico está uma moeda ali. Isso é algo que é sobrenatural. Então, qual foi a primeira instrução que Jesus deu para Pedro? Alguém pode ler para mim, lá no 27? Mas para que os não escandalizemos. Isso. Parou. Por isso, vá. E era o mesmo vá que eu ouvia. Porque eu falava assim, Senhor, como? Nós vamos viver de quê? Não tem, até então nós não estamos, ninguém está sendo transferido, ninguém tem um trabalho. Nós vamos começar um projeto, começar um negócio. Vá. Vá. E Pedro tinha habilidade de pescar, né? Então logo a gente pensa assim, Jesus aproveita a habilidade que Ele mesmo nos deu para prover. E aí naquele dia, a mensagem falava assim, quando Jesus multiplicou pães e peixes, Ele já veio com um menu pronto, né? Com um cardápio pronto. Só, é peixe que tem aí? É pães?
Então vamos multiplicar. São quantas pessoas? 5.000, né? Só homens, fora crianças, mulheres. Então, pronto, vamos. Orou, agradeceu a Deus, multiplicou, pronto, está servido. Mas Jesus operou esse milagre baseado na fé dele. Porque na multidão não tem fé. Mas com discípulo a coisa é mais estreita, certo? Jesus podia ter falado assim, Pedro, para a gente não escandalizar, toma aqui, né? No bolso, não sei se naquela túnica tinha bolso. Naquele momento, Jesus poderia ter tirado uma moeda, mesmo se ele não tivesse, na hora que ele colocasse a mão, da mesma forma que ele multiplicou pães e peixes, ele multiplicaria moedas ali e falar, então, Pedro, vai lá, acerta lá e não vamos escandalizar. Mas ele foi também porque Pedro era um discípulo. E Pedro foi na fé. E aí a pergunta que eu tenho para vocês: você é discípulo ou está na multidão? Você é discípulo, irmão? Amém? Então, muitas vezes Jesus não vai ficar multiplicando, nos entregando tudo nas mãos. Muitas vezes é para a gente pegar a nossa vara e ir pescar. E essa foi a primeira ordem de Jesus. Jesus falou com Pedro, Pedro, vá. E a provisão, ela chegou de uma forma sobrenatural. Então, muitas vezes a gente acha que o sobrenatural é simplesmente a gente parar e ficar esperando acontecer. Às vezes o seu vá orar e interceder por aquele que você clama por um milagre sobrenatural na vida da sua casa, da sua família. Lá em Gênesis, no capítulo 12, também não foi diferente. Por quê? Porque Deus virou para um cara de 75 anos, no Brasil nós chamaríamos de idoso, e falou assim, Abraão, saia da sua tenda e vá. Eu ainda falo que naquela época nem tinha... Deus ainda foi muito generoso comigo, porque ele ainda falou, vá para Bodoquena, né? Para Abraão não tinha nem um GPS. Vá. E ainda se a gente for pensar em Abraão vivia na terra dos Urs, pensa assim, é como se fosse a Nova York de hoje, né? Era uma terra rica. E aí Abraão poderia falar assim, Deus, mas eu vou sair aqui da minha casa própria e pagar aluguel no deserto. Essa foi a palavra que foi ministrada naquele dia 2/12. E era exatamente o Senhor falando comigo. Eu também tinha uma casa própria. E falou, vá, sai da tua casa, sai da tua tenda. Porque lá em Gênesis 15, né, o Senhor falou assim para Abraão, Abraão, dá um look aí, sai da tenda e dá um look aí nas estrelas. Se tu podes contar, né? E Deus deu a promessa a Abraão que ali seria a descendência de Abraão, que nem filho tinha. Então, muitas das vezes, é preciso a gente sair da nossa tenda, né, da nossa zona de conforto. Por quê? Porque é onde muitas vezes a nossa visão ela é limitada, para que a gente possa crescer. E não é crescer de acordo com os parâmetros desse mundo, não. É crescer para o reino. Né? Abraão, ele já era um cara rico, mas Deus falou com ele, né? Saia do meio da tua parentela. E foi exatamente o que o Senhor falou comigo, sai do meio da tua parentela e vá. E eu fico pensando, né, voltando no texto, e se Pedro tivesse questionado? Não, Deus, mas é para eu ir, é para eu pescar? Não, Deus, mas olha, eu era pescador, só está me chamando de volta para trabalhar? Só está me chamando de volta para o mercado de trabalho? Só está me mandando pescar de novo? Eu vou pescar e vou fazer o que com esse peixe, Deus? É para eu pescar quantos? É para eu vender até eu atingir quantos? Mas não foi o que Pedro fez, né? Pedro simplesmente obedeceu. E ali, a habilidade, né? E muitas vezes é isso, o Senhor vai falar assim, vá, que na habilidade que Ele mesmo te deu, Ele proverá. E Pedro, ele obedeceu sem questionar, sem pedir 10.550 confirmações, né? Que muitas vezes é o que nós fazemos, ele simplesmente foi.
E a próxima orientação de Jesus foi: jogue o anzol. Jesus tinha poder, então, para fazer de uma forma diferente. Então, ele falou: jogue o anzol. Em outras palavras, vamos trabalhar com o que você tem. O que você tem hoje? O que você sabe fazer? Como a Lene falou aqui, semana que vem vamos ter o Jovec, e aí? O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Mas eu sei lavar um banheiro. Mas eu sei fazer um molho de cachorro-quente. Eu sei cantar. Então cante. Jesus não estava, devolvendo Pedro para ser um pescador. Devolvendo ele, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho. Mas Jesus falou: eu vou usar da habilidade que você possui para que a provisão venha, através das habilidades que eu mesmo te dei. Não de acordo com esse mundo, com o sistema desse mundo capitalista, mas sim para o reino. E eu falo para vocês, irmãos, o que era muito difícil para eu entender era a graça de Deus. Porque pensa que durante 17 anos eu trabalhei num sistema de meritocracia. Um sistema que você tem meta, e você cumpre meta. E se você trabalhou, você rendeu, você produziu, você gerou resultado, você ganha. Se você trabalhou, se você não produziu, se você não gerou resultado, você não ganha. E aí o Senhor me chama para largar tudo, e fala comigo assim: aqui não é um sistema de meritocracia, não é pelo que você faz. Aqui acontece pela minha graça. A minha graça, ela alcança antes mesmo de você fazer qualquer coisa. E você ganhar algo, irmãos, porque você trabalhou, é lícito, é justo, é legal, é nobre, mas é natural. Eu falava que você muitas vezes, você ser dizimista fiel, ou você ter fé com um bom salário e todo mês entrando aquilo ali na sua conta, é fácil. Mas você ter fé e você viver a graça de Deus, quando você não tem a segurança, é mais desafiante. E para aprender sobre graça, é preciso aprender a receber, Eu falo que assim, eu era como Pedro, pronta para ir trabalhar, pronta para pescar. E aprender a receber era algo muito desafiante para mim. E eu falo, e Pedro obedeceu, e a provisão chegou. Então, o Senhor falou comigo assim: porque ele me obedeceu, a provisão chegou. E Pedro pensou assim: bom, e aí? Ele simplesmente obedeceu de novo, Abra a boca, e ali estava a moeda. Eu falo que se fosse a gente, talvez, no lugar de Pedro, como pescador, pensaria talvez em pescar um monte, em estocar para vender, É como o maná. O maná, o povo ali queria guardar, Mas ele estragava. O maná, lá no hebraico, quer dizer: o que é isso? O povo vinha do céu e o povo falava assim: mas o que é isso? O que é isso? É o significado da palavra maná. E ali, o maná, ele vinha, era o pão nosso de cada dia. Porque alguns tentaram guardar, mas não estava bom no dia seguinte. Então, esse mesmo Pedro, que andou sobre as águas, a Bíblia fala que ele andou sobre as águas, mas em algum momento ele olhou, ele viu que vinha ondas gigantes. Ou seja, ele olhou para o problema, ele olhou para a onda, ele olhou para a dificuldade e ele começou a afundar. Mas Jesus estava ali para resgatá-lo, Mas esse mesmo Pedro, nessa passagem, ele não titubeou, ele simplesmente obedeceu.
E eu falo que muitas vezes a gente, na nossa vida também é assim. Às vezes a gente vive momentos e eu tenho certeza que cada um aqui tem o seu testemunho. Cada um aqui, de repente, já viveu o seu sobrenatural do Senhor. Cada um aqui, de repente, em algum momento, já andou sobre as águas. Mas aí, de repente, olhou para o problema, olhou para a onda grande, olhou para a dificuldade e começou a afundar. Mas Jesus estava ali para nos levantar. Mas nesse momento, talvez, o Senhor quer nos levar a outra experiência. A uma experiência de você ir, obedecer. Então, tem momentos da vida da gente, né, que a gente precisa viver esse sobrenatural do Senhor. E isso exige da gente um nível de maturidade com Deus. Ou, ao contrário, quando nós vamos crescendo em maturidade com o Senhor nos leva a esse nível de obediência e de fé. Dele falar, vá, e você obedecer. Então, muitas das vezes o Senhor fala, vá trabalhar. Lance o seu anzol. E trabalhar, de acordo com a Bíblia, né, não é o conceito de trabalho desse mundo. Não é se você está simplesmente no mercado de trabalho, no mundo corporativo, né? Trabalho, de acordo com as Escrituras, é ministério. Uma mãe que cuida do filho é trabalho. Uma esposa que cuida do marido, ou um marido que cuida da esposa, é trabalho. É ministério, é serviço. E um dos mais nobres que tem. Então, trabalho é o que suas mãos podem fazer pelo outro. Está aí, ó, os irmãos que estão abençoando, pintando a igreja. Trabalho é o que as suas mãos podem fazer pelo outro. Então, irmãos, eu falo para vocês que essa palavra, Deus falou muito claro aquele dia ao meu coração, vá. E eu parei de questionar. E aquele domingo, quando chegou no dia 3, na segunda-feira, eu fui conversar com o dono da empresa que eu trabalhava, há 17 anos. E eu virei para ele e falei o seguinte, eu queria pedir conta. Ele falou, mas por quê? E eu falei assim, porque Deus me mandou sair e ir para uma outra cidade. Mas você vai fazer o que lá? Não sei. Você vai trabalhar com o quê? Não sei. O Senhor só falou, vá. E aí ele virou para mim e falou assim, não, você deve estar cansada, estressada, sobrecarregada, pega uns dias de férias. E eu na minha cabeça assim, não, eu vou trabalhar, vou deixar todos os projetos que eu estou com ele, tudo que eu estou nas minhas mãos, tudo organizadinho nesse mês de dezembro, porque eu sei que eu vou pedir conta e eu não vou voltar atrás. E aí, eu cheguei em casa naquele dia, meu esposo falou comigo assim, você não tem uns dias de férias? Eu falei, férias? Eu estou entendendo, Deus está me chamando para umas férias longas, né? Na minha cabeça, o Senhor estava me chamando para eu largar tudo e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, mas férias para quê? Ele falou, vamos lá na cidade, vamos procurar uma casa, vamos ver alguma coisa, né? E eu falei, bom, meu chefe me ofereceu hoje uns dias de férias. Ele falou, então pega. Eu falei, amém. Lá vai eu no dia seguinte. Falei, olha, pensando bem, acho que eu vou aceitar aqueles dias de férias. E nós viemos. Pegamos o carro, 3 dias para chegar aqui. E começamos a procurar casa para morar. E também nada tinha dado certo. E eu lembro que naqueles dias que nós ficamos aqui, nós oramos, né, em frente a uma casa. Era uma casa lá na vila. E até então não tinha nenhuma casa alugada lá. E nós oramos em frente a uma casa e falamos assim, Senhor, nós gostaríamos muito de morar aqui. Mas só o Senhor para abrir essa porta de uma forma sobrenatural. Porque a casa não está para alugar, a casa é de uma empresa que não está para alugar. E só o Senhor. Mas que seja feita a tua vontade.
E eu lembro que nós terminamos com essa oração. E glória a Deus que nós terminamos com essa oração, irmãos, porque nós oramos em frente a uma casa menor. E o Senhor abriu uma porta de uma casa, inclusive, maior. Mas até aquele momento nós voltamos e também nada tinha dado certo. Mas ali a gente já estava andando sobre as águas, crendo que o Senhor faria o sobrenatural dele conosco aqui. E assim foi feito. Eu voltei de férias no dia 2. Nós fomos passar o Natal em São Paulo com a família lá. E eu lembro que no dia 1º, o Ricardo tinha uma passagem de vinda para cá. Eu tinha uma passagem de volta para Belo Horizonte. E as crianças ficariam lá com a avó. E na minha volta, eu sentei com ele novamente e eu falei assim, eu realmente vou sair. Mas eu vou honrar todos os compromissos e a agenda, né, que a empresa já havia feito, contando comigo naquele início de ano. E assim foi. E a partir daquela entrega, nós começamos a organizar nossa vinda para cá, sem ter nada. Quando eu combinei lá o caminhão de mudança, eu virei para a dona da empresa e falei assim, olha, eu tenho um endereço que você vai retirar, mas eu ainda não tenho o endereço de entrega. Tudo bem se eu te passar depois? Ela falou, tudo bem. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda um endereço aqui. Nós organizamos o caminhão de mudança para sair de lá, mas ele não tinha um local para deixar a mudança aqui em Bodoquena, assim, aqui. E quando houve, então, essa entrega, né, da nossa parte, o Senhor providenciou tudo. Quando nós cremos que era para nós simplesmente entregar para o Senhor, parar de agir na força do nosso braço, e isso para uma pessoa que é organizada, para uma pessoa que gosta das coisas, tudo assim, é muito desafiante, gente. A pauta. E o Senhor falou, deixa a pauta comigo. Então, muitas das vezes, essa é a fé que o Senhor nos chama. Às vezes, a gente quer fazer as coisas da nossa forma. Às vezes, aquele da nossa família, às vezes, esse seu esposo, essa semana foi uma semana que eu ouvi, né, muitas coisas como assim, não tem jeito mais. O único caminho é separar. Não tem como mais. Para aquele não tem jeito, não tem como. Mas para o Senhor, nada é impossível. Nada é impossível. De repente, você está lá vivendo uma luta com seu filho, com sua filha, e você fala assim, acabou, não tem jeito mais, aquele ali está perdido, o mundo já o levou. Mas para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Aos olhos humanos, para a nossa família, para a minha família, nós éramos loucos. Como assim você está deixando sua casa, um imóvel próprio, uma segurança, um bom emprego, e vocês estão indo para fazer o quê? Não, eu lembro que a pergunta era assim, o que vocês têm lá? E a resposta minha era assim, eu tenho uma palavra de Deus para ir. Amém? Então, eu tenho certeza que cada um aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida. Cada um aqui tem uma promessa do Senhor. E que nós possamos crer, nós possamos ir. Se o Senhor está falando, vá, de repente, vá orar, vá, permaneça orando. Vá e dê amor. Porque às vezes nós queremos confrontar, às vezes nós queremos bater de frente. E o Senhor só fala assim, vá com amor. Filha, vá. E para fechar esse testemunho, nós viemos. Meu esposo veio em janeiro. O dia que o caminhão de mudança estava colocando as coisas na mudança lá, ele conseguiu fechar a casa aqui. Em 3 dias depois, a mudança estava aqui. Depois vieram as crianças para começar as aulas e depois eu vim. Eu ainda tinha uma agenda de viagens que a empresa já tinha feito um planejamento contando comigo para o 1º trimestre. E eu honrei com todos aqueles compromissos. E foi tão engraçado porque eu cheguei aqui,
num domingo. E aí meu esposo, eu vim em março, passei 2 semanas. Eu ainda fiz uma última viagem de consultoria da empresa e eu tinha feito um pedido para a empresa se eu podia, então, sair daqui. Peguei um voo de Campo Grande, fui e voltar para cá. E então eu fiquei 2 semanas aqui, fiquei 1 semana trabalhando, depois eu voltei para cá e depois eu voltei, fiquei mais 15 dias ainda em BH para entregar todos os projetos que estavam comigo. E naquele final de semana ia ter um congresso nacional com toda de todas as lojas, né, de todo o Brasil, e ali eles anunciaram a minha saída. E aí, no mesmo dia, o evento foi sexta e sábado, no domingo eu peguei um voo e vim embora. E aí, quando eu cheguei, nessas 2 semanas que eu fiquei aqui, eu conheci uma pessoa na cidade que eu conversei com essa pessoa meia hora. Bati um papo mesmo, assim, oi, tudo bem, prazer, sou a Fábio, esposa do Ricardo. Falei, então, a gente já conhecia o Ricardo, né? Falei, todo mundo aqui conhece o Ricardo, né? Eu conheci o Ricardo lá da Camargo e tal. Então, e você? Falei, eu estou estamos vindo morar aqui. Bati um papo, meia hora com essa pessoa. E aí, quando eu retornei definitivo, né, num domingo, o Ricardo virou para mim e falou assim, Fá, sabe aquela mulher que você conheceu? Ela veio aqui te procurar, saber se você já estava na cidade. Definitivo. Eu acho que ela vai te oferecer um trabalho. Eu falei, hã? Não, peraí, Deus. Eu estou achando que eu vou ter um ano sabático, pelo menos um ano de descanso, né? E aí, na segunda-feira, eu fui lá conversar com essa pessoa. E foi engraçado, porque essa pessoa falou assim, nós estamos precisando de uma pessoa para trabalhar no hospital. Eu falei, hospital? Mas eu não sei nada de hospital. Mas você aprende. Eu falei, mas você não está entendendo. Eu não sei nada da área de saúde. Ela falou assim, mas você aprende. Nós só precisamos de uma pessoa que saiba lidar com pessoas. E aí o Senhor falou ao meu coração assim, filha, nesses 17 anos, qual foi a habilidade que eu te dei? Lidar com pessoas. E eu falei, Senhor, então se é do Senhor, amém. Pedi ao Senhor para confirmar, e o Senhor confirmou, e ali estou, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor até hoje. Não sei como vai ser o próximo ano, né? Esse ano é um ano de término de gestão, mas eu continuo andando sobre as águas, amém? Então, o Senhor sabe de todas as coisas, e esse é o momento que nós precisamos, de repente, olhar. E eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos nesse momento, e que você levasse em oração ao Senhor, Senhor, de repente, o que eu tenho falado, o que tem saído da minha boca, que eu tenho falado é impossível, não dá mais, essa situação não tem jeito, para essa situação não consigo ver, acabou. E nesse momento o Senhor fala com o seu coração, filho, filha, entregue para mim. O que é impossível a ti é possível para mim. Filho, de repente você está querendo ir na força do seu braço e no seu jeito. Mas vá de acordo com a minha palavra. Vá do meu jeito. Vá, somente descanse em mim, somente busque em mim. Não desistiu de mim. Senhor, aquelas palavras que de repente eu tenho falado, não dá mais, não tem como, é impossível. Que nesse momento, Senhor, eu possa trocar essas palavras para falar, Senhor, eu entrego a Ti. Senhor, realmente para mim é impossível, mas para o Senhor, tudo é possível. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então, que o Senhor possa derramar uma porção sobrenatural de fé na vida de cada um aqui nessa manhã. De cada um aqui que nos assiste. Que de repente aquele seu sonho que você já não acreditava mais, naquele seu sonho que você de repente tentaram enterrar ali, que o Senhor possa ressuscitar em seu coração e falar a ti, filho, filha,
nada é impossível para mim. Para Deus, Deus pode todas as coisas. Somente entregue, somente creia, somente vá. Use da habilidade que o próprio Senhor te deu e Ele proverá. Senhor, eu não sei, eu estou precisando de um recurso, Senhor, para uma causa, uma situação. De repente é uma doença, de repente é algo da saúde, de repente é algo que você precisa na sua casa. Creia que o Senhor pode prover de uma forma sobrenatural. De repente você vai falar, mas eu não estou trabalhando, mas eu estou desempregado, mas o Senhor pode todas as coisas, amém? Que nós possamos andar nessa fé, que nós possamos andar sobre as águas, que nós possamos ir quando o Senhor falar vá, que nós possamos jogar os nossos anzóis quando o Senhor falar jogue, e que nós possamos entregar e confiar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Amém? Que a graça e a paz do Senhor, então, possa estar em nossos lares, nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ter uma semana andando sobre as águas. Amém? Vamos então aqui no último louvor. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim e que há de se levantar e me fazer prevalecer.